para quem não conhece minha história, como eu me tornei radiologista, foi exatamente o caso da minha mãe. Ela estava bem, vivendo a vida muito normal, de boa tal, e de repente, de uma hora para outra, ela começou a abrir um quadro de síndrome obstrutiva. Não só tinha feito uma ligadura tubária há 11 anos do evento e não tinha feito mais cirurgia nenhuma. E acabou sendo uma brida no final das contas. Quem acompanha os nossos eventos, Semana da Tomografia, Semana da Radiografia, eu sempre conto essa história para exemplificar a importância de você saber imagem, né? Então, aconteceu isso com minha mãe e o caso dela era brida. E o que eu olho, João, na TC para pensar em brida? Bom, primeira coisa, você vai ver alças intestinais dilatadas e normalmente são alças de Delgado. As bridas ou adesões são adesões em alças de Delgado frequentemente. E aí você vai ver as alças de Delgado com as preguinhas coniventes bem fininhas, ó. São essas estruturinhas aqui. Às vezes a gente vê de um lado para outro quando é mais periférico na alça. E vê essas alças bastante dilatadas, com níveis hidroaéreos. E o interessante é que no abdômen você vai encontrar alças dilatadas e alças com calibre mais reduzido, tá? E toda vez que num quadro obstrutivo eu encontro na TC do paciente alças dilatadas e outras alças com calibre reduzido, eu tenho que redobrar minha atenção para a possibilidade de brida, ou seja, de que em algum lugar naquelas alças ali está havendo uma adesão que faz que a partir daquele ponto ali não passe mais nada. Então, a montante, ou seja, para trás do ponto de obstrução, transição de calibre, vai ter dilatação e a jusante para frente do ponto de obstrução, a alça vai estar colabada. E é exatamente isso que acontece nesse caso aqui. Olha só, a alça vem dilatada aqui, ó, e aí de repente ela vai afilar nesse ponto. E olha só, eu tento seguir aqui e olha o que acontece com essa alça a partir daqui, ó. Ela vinha dilatada e a partir daqui ela afilou e ficou assim, magrinha, fininha, colabadinha. Percebeu? Então ela segue lá colabada a partir de um certo ponto, que foi esse ponto aqui. Esse ponto em que houve uma transição súbita de calibre entre uma alça dilatada e uma alça colabada é chamado ponto de transição abrupta de calibre. E se eu vejo isso, isso indica para mim obstrução mecânica, tá? O ilho dinâmica, a gente vai mostrar daqui a pouco, ele classicamente não tem transição abrupta de calibre. Viu transição abrupta, pensa em brida, em obstrução mecânica. Então a gente está vindo aqui exatamente nesse local aqui, vou aumentar para vocês, exatamente aqui, ó. Vinha dilatada, pronto, vinha dilatada aqui, e de repente aqui colava, ou seja, transição abrupta de calibre.